Amados irmãos, recebam a paz do Senhor Jesus. Pode tomar o assento. Quero louvar a Deus, externar a Deus a minha alegria de uma vez mais poder estar aqui com essa igreja tão abençoada, que meu coração se alegra em poder servi-los. A minha gratidão ao bispo dessa igreja, ao bispo Leão, a bispa, sua esposa, e ao meu amigo, pastor Vandré, com muito carinho, sempre nos atendendo, sempre nos respondendo nas inúmeras mensagens que mandamos a ele. Deus abençoe a liderança dessa igreja, possa ser alcançada por Deus. A você que mesmo na labuta do dia veio a essa quinta profética adorar o Senhor. Deus abençoe os levitas da casa de Deus que adoraram o Senhor, trazendo a presença de Deus aos nossos corações. Deus abençoe o tecladista. Vai me dar uma força aí, amém? Daqui a pouco o pastor Vandré paga aí o lanche para nós, viu, tecladista? Sentado mesmo, pegue a sua Bíblia, por favor. Eu tenho uma palavra e eu quero compartilhar com a igreja para esta quinta-feira profética. Localize na Bíblia o livro dos Salmos. Salmos de número 89. Salmos de número 89. Eu quero ler com a igreja o verso de número 20. Salmos de número 89. A base daquilo que o Senhor colocou no meu coração está no verso de número 20. Todos acharam? Digam amém. Está escrito assim a boa palavra do Senhor. Achei a Davi meu servo, e com o santo óleo o ungi. Eu vou ler mais uma vez para ficar na memória o texto desta quinta profética. Achei a Davi meu servo, e com meu santo óleo o ungi. Levante a sua mão direita, por favor. Bata no peito e diga: Deus me achou. Mais uma vez, diga: Deus me achou. Aponte o dedo para alguém que está do seu lado e diga: Deus me achou. Oh, glória a Deus. Meus amados irmãos, o livro dos Salmos, nós somos bem sabedores que ele de fato é conhecido como o Inário Judaico. O livro dos Salmos, ele é um livro poético. É bem verdade que é formado por 150 louvores. Haja vista que quando nós estudamos esse livro, se desperta na mente de muitos que foi só Davi o seu autor. Mas contrapartida, a gente percebe que há muitos autores que louvaram, cantaram, e que os seus louvores de fato foram enxertados dentro do livro dos Salmos. A gente percebe e encontra salmos de Salomão. Haja vista que o salmo de número 72 é atribuído ao rei Salomão. Nós encontramos o salmo 91, que é um salmo muito conhecido da igreja, que é um salmo de guerra, que é um salmo de libertação, que é um salmo que quando nós entramos em uma batalha espiritual, a gente completamente lê o salmo 91. Mas observar o salmo 91, a gente percebe que o salmo 91, dentro da tradição judaica, ele não é atribuído a Davi. O salmo de número 91, ele de fato é atribuído ao próprio Moisés, segundo a tradição judaica. Nós podemos entender que existem muitos salmos conhecidos na Bíblia, que de fato a gente lê, canta, adora, faz campanha com ele. Por exemplo, o salmo de número 120, aonde o salmista canta no salmo 120, dizendo: na minha angústia, orei ao Senhor e ele me ouviu. Existe outro salmo muito conhecido, que é o salmo de número 121,
elevo os meus olhos para o monte, de onde virá o meu socorro. Existe o Salmo de número 23 também, que é um salmo muito conhecido da igreja. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Mas o Salmo de número 89 requer a nossa observação, porque a biografia do Salmo de número 89 não é atribuída a Davi, não é atribuída a Moisés, e tampouco atribuído ao rei Salomão, e nem a Davi. A gente percebe que os Salmos de número 89, ele é atribuído ao próprio Etan. Pastor Marcelo, quem era esse Etan? Quando a gente busca a sua biografia a respeito desse Etan, a gente percebe que esse Etan era um adorador, era um levita, que ombreou lado a lado no período do reinado de Davi. E não tinha ninguém melhor para cantar o Salmo de número 89 do que esse Etan. Quando a gente busca a fundo a sua biografia, a gente encontra lá no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 15, lá no verso de número 18 e 19, nesses dois versículos, a citação desse levita. A história nos diz que nesse episódio de 1 Crônicas, capítulo 15, é um período onde Davi toma a atitude de trazer a arca do Senhor de volta para Jerusalém. E no meio da liturgia para trazer a arca da casa de Obed-edom para Jerusalém, havia uma liturgia de vinham os levitas adorando, sacrificando ao Senhor. E a gente percebe no verso de número 19 de 1 Crônicas 15, que dentro dos levitas que adoravam o Senhor estava completamente Asaf e esse Etan, que eram de fato os adoradores que vinham adorando com os instrumentos de corda e de adoração. Esse Etan canta o Salmo de número 89, e essa adoração é atribuída ao próprio Davi, porque essa adoração ele vai falar a respeito do pacto de Deus para com o rei Davi. É interessante a gente observar que a adoração ele começa cantando, dizendo: as benignidades do Senhor cantarei perpetuamente, e com a minha boca manifestarei a fidelidade de Deus de geração para geração. Ele começa falando que Deus de Davi é um Deus de fidelidade. Quem crê que Deus é fiel, diga glória a Deus bem alto. O verso de número 4 requer uma nossa observação, porque no verso 4 ele vai falar a respeito de uma promessa dada de Deus para com Davi. E o verso 4 é interessante ele dizer assim, a tua semente estabelecerei para sempre, e edificarei o teu trono de geração em geração. Isso aqui me chamou muita atenção, porque a promessa de Deus, oh glória, que um dia alcançou a Davi na casa de Jessé, não acabou ali. A promessa que um dia alcançou a Davi, também alcançará a sua descendência. Oh glória a Deus. Posso ser profeta para a sua vida? Levante a sua mão direita para receber o que Deus está falando nessa quinta profética. A promessa que um dia te alcançou naquele endereço, vai alcançar alguém dentro da tua casa. Oh glória a Deus. Vou repetir. A promessa de Deus que um dia te alcançou, vai alcançar o filho, vai alcançar o neto, vai alcançar a tua descendência. Você crê nisso? Diga glória a Deus. Quando a gente olha para o verso 4, ele fala a respeito do trono, e é uma verdade, porque a gente percebe que Davi se assentou no trono, e depois que se findou o período de Davi no trono, quem se assenta no trono é Salomão, a sua descendência. Mas o verso de número 14 também é interessante, porque no verso 14 ele vai falar do trono de Deus. O verso 4 ele fala do trono de Davi, mas o verso 14 é do trono de Deus. E quando ele fala a respeito do trono de Deus, me chama a atenção, porque ele vai destacar que o trono de Deus tem 4 bases. Quantas bases? 4 bases. Ele começa a fazer questão de dizer que a primeira base do trono de Deus é a justiça. Ele começa a dizer que a segunda base do trono de Deus é o juízo. Ele começa a dizer que a terceira base do trono de Deus é a misericórdia. E a quarta base do trono de Deus é a verdade. Isso aqui é interessante.
Porque se o juízo e a justiça vêm do trono de Deus, descansa a tua alma e o teu coração. Porque Deus é Deus que nesse processo que você está vivendo, Ele é Deus que vai fazer justiça para te honrar. Ele que vai guerrear. Aleluia. Você pode bater na mão de alguém que está do seu lado. Diga: descansa a tua alma. Diga para ele, seja profeta para a vida dele. Diga: descansa a tua alma, porque a justiça de Deus vai alcançar você. A justiça de Deus será real nesse processo que você está vivendo. Quem trouxe glória pode dar glória. É Deus que vai fazer. Eu sei que tem hora que dá vontade, irmão, de a gente resolver com a nossa força, com a nossa habilidade, com a nossa estratégia. Mas Deus nos trouxe a esse culto profético para que a gente saia daqui entendendo: a justiça vem do trono de Deus. Receba essa palavra. Mas olhe para mim, eu não vim aqui falar a respeito do trono de Davi. Eu estou apenas pensando no texto, introduzindo o texto para você entender onde eu quero chegar. Eu também aqui nessa oportunidade para essa quinta profética, eu não quero me prender a respeito do trono de Deus. Seria completamente viável, seria completamente extraordinário me prender a respeito dessas 4 bases. Mas o que eu quero pregar e eu começo a ministrar agora é o que está registrado na boca desse levita, que é o verso de número 20. Que no meio da sua adoração ele começa a falar a respeito de Davi, dizendo: achei a Davi meu servo, e com meu santo óleo o ungi. Isso aqui é forte demais. Por quê, pastor? Sabe por quê? Porque Davi tinha tudo para dar errado, pastor André. Davi, ele tinha tudo para ser um zero à esquerda. Davi tinha tudo para dar errado na vida. Mas sabe o que é lindo? Que no meio da guerra dele, no meio das perseguições que ele enfrentou, que nunca foram fora, mas foram dentro da sua casa, Deus achou a Davi. Oh, glória a Deus. Deixa eu lhe dizer uma coisa: ninguém acreditava na minha pessoa. Quem era que acreditava em você? Mas Deus olhou do céu e disse: eu vou achar alguém. E te achou. Você pode dar um glória a Deus por isso? Quando todo mundo olhava para você e dizia: desse nível não sai. Esse momento que está vendo vai ser de crise, vai ser de morte, vai ser de sepultamento. Deus olhou lá e disse: não, eu vou achar alguém. E te achou naquele endereço, te achou naquela rua, te achou naquela casa, te achou naquele fundo do poço, te achou naquela depressão profunda, te achou naquela guerra que você enfrentava, te achou naquele processo que você vivia de enfermidade. Deus te achou. Oh, glória a Deus. Eita. Bata no peito e diga: Deus me achou. E é interessante a gente perceber que quando Deus achou a Davi, Deus preparou um santo óleo para ungir a Davi. Eu não sei se você crê, mas eu vou liberar. Pode ter a certeza que tem um azeite preparado de honraria chegando para você. Oh, glória, eu vou repetir pela segunda vez. Deus nos trouxe a essa quinta profética para que a gente saia daqui entendendo: tem honraria de Deus chegando para alguém aqui. Pega na mão de alguém, por gentileza, tá bom? Pega e profetiza para ele, diga: não desiste não, não desaparece não, não retrocede não, aguenta firme, porque tem honraria de Deus chegando para alguém. Eu vou ser mais ousado no que eu vou lhe dizer. Deus prega na minha boca para alguém, e a palavra liberada é essa: tem uma virada de Deus chegando para alguém aqui. Pega isso. Oh, glória a Deus. Aleluia. Aleluia. O texto diz que Deus achou a Davi. Davi tinha tudo para dar errado, mas Deus o achou. E com um santo óleo desceu sobre a sua cabeça, a ponto de Davi agora ser um ungido de Deus. E aqui eu começo a pregar. Subordinada a essa expressão desse levita chamado Etã,
Eu quero pregar subordinado a um tema: as características de um ungido. Qual é a primeira, pastor? Está no verso 20, quem está de Bíblia aberta? Verso 20: achei a Davi, meu servo. Sabe qual é a primeira característica de ungido? Que independente do nível da unção que ele chega, ele continua servo. Vou repetir: independente do nível que ele chega, independente do nível que ele galgou, ele tem que entender uma coisa: ele continua sendo servo. Deixa eu te dizer uma coisa: eu conheço gente na trajetória que antes da unção, pastor André, era uma bênção. Antes da unção, estava na igreja na segunda, estava na igreja na terça. Tem gente que antes da unção estava na campanha, estava no evangelismo, estava na célula, estava completamente unido com a igreja. Foi só a unção de Deus descer que mudou completamente a história, mudou completamente a vida. Não vem mais para a igreja, não adora mais, não serve mais, não está mais apto para servir. E essa palavra nos afronta por demais, porque independente do nível que a gente chegue, independente da porta que se abra no nosso caminho, a gente tem que entender uma coisa: a gente ainda é servo. Oh, glória a Deus! O servo é interessante, porque o servo, se é para ficar na porta, ele fica; se é para cantar, ele canta; se é para pregar, ele prega; se é só para orar, ele ora. Por quê? Porque independente de qualquer coisa, ele ainda é servo. Tem servo de Deus aqui? Servo. A segunda característica de ungido também me chama a atenção. E quem está de Bíblia aberta está localizado no verso de número 21. Isso aqui me chamou a atenção e me afrontou por demais. Porque o verso de número 21 é interessante dizer assim, ó, diz o texto: com ele a minha mão ficará firme. Eu vou repetir: com ele a minha mão ficará firme, e o meu braço o fortalecerá. Oh, glória a Deus! Deixa eu te dizer uma coisa. Ei, tem gente que olha para o processo que nós estamos vivendo e está dizendo assim: só vai chegar se a minha mão ajudar, só vai passar por essa porta se a minha mão abrir, só vai vencer na vida se a minha mão ajudar. Tem gente que é tão ousada em olhar para o nosso processo e dizer assim: eu quero só que ele esteja um vacilo ou pise na bola, porque ele está na palma da minha mão. Já viu esse ditado? Eu quero só um vacilo dele e dela, porque ele está na palma da minha mão. Mas essa noite a palavra de Deus nos afronta por demais em dizer para você, minha irmã, para dizer para você, ungido de Deus, que você não está na mão de A, você não está na mão de B, você está na mão de Deus. Eita, arrepiou o braço aqui, arrepiou o braço. Eu vou dizer de novo: você está na mão de Deus. Ei, deixa eu te dizer uma coisa.